O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Estamos celebrando hoje o primeiro domingo da Quaresma e este período de 40 dias é um tempo propício, um tempo favorável, mais que oportuno, para que nós voltemos ao nosso Deus de todo o nosso coração. E a liturgia, em todas as celebrações nesses 40 dias, vai nos ajudar, ouvindo a palavra de Deus, a fazermos este caminho de volta a Ele de todo o coração, a fazermos um caminho de conversão, isto é, mudança de vida. Quando nós percebermos que temos alguma coisa na nossa vida que não está andando bem, que estamos com algumas falhas, com alguns erros, alguns pecados, este é o tempo oportuno e favorável para que nós voltemos ao nosso Deus e Senhor de todo o coração, para que ao longo desta Quaresma todos possamos fazer, nos recorda a liturgia de hoje, um caminho pelo deserto da nossa vida, como Jesus o fez, a fim de que, passando por este momento de purificação, que é o deserto, por esse momento de oração e silêncio que o deserto nos proporciona, meditando a palavra de Deus,
nós possamos colocar Deus no centro da nossa vida. As leituras hoje vão nos ajudar a fazer este caminho. Então vejamos, a primeira leitura é do livro do Deuteronômio, faz parte, para que as crianças possam entender bem, daqueles 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, também chamados de Pentateuco, porque são os 5 primeiros. E neste livro, e nesta leitura de hoje, é-nos narrado um fato muito importante na vida do povo de Israel. Que fato é este? É como que a leitura de hoje, a profissão de fé do povo de Israel. E em que o povo de Israel professava a sua fé? No Deus que o libertou da escravidão do Egito e o conduziu pela mão, como o pai e a mãe fazem com seus filhos e filhas, conduzir-os pela mão, tirando-os da escravidão, levando para a terra onde corre o leite e o mel, isto é, onde eles passaram a viver não mais como escravos, mas agora libertos, podendo plantar, e tudo aquilo que eles plantavam, eles poderiam colher, comer, viver bem, partilhar com toda a família e os amigos. E a leitura de hoje ainda recorda um fato importantíssimo. O povo de Israel era tão agradecido a Deus pelo fato de tê-lo libertado da escravidão do Egito. Ele sofreu muito, ficou aquele tempo todo caminhando pelo deserto, pela escravidão, sofrendo todo tipo de provação, todo tipo de injustiça e opressão. Mas Deus prometeu e o libertou. E como o povo de Israel é agradecido a Deus e reconhecido porque Deus o libertou da escravidão, o que o povo de Israel faz? É o que diz a leitura de hoje. Toda vez que ele planta e colhe os frutos do seu trabalho, ele não vai só fazer festa com aquilo que ele colheu. Ele pega a primeira cesta dos frutos colhidos, coloca bem direitinho numa cesta e vai fazer a oferta das primícias, isto é, dos primeiros frutos colhidos, ele vai fazer a oferta a Deus, em sinal de agradecimento, em sinal de reconhecimento que Deus é bom, que Deus o libertou da escravidão, que Deus o fez agora um povo livre, e por isso ele pode plantar, ele pode colher, e ele pode viver alimentando-se do fruto do seu trabalho. Mas vejam, o povo não esquece de celebrar, agradecendo a Deus, oferecendo os frutos do trabalho. É uma página que nos ensina a olhar para Deus, sempre com este olhar de gratidão, como o tem o povo de Israel, que até hoje, depois que eles colhem os seus frutos, eles vão oferecer as primícias ao seu Deus e Senhor. Também nós devemos ser agradecidos a Deus pela vida que temos, pela saúde que Ele nos deu, pela família que Ele nos deu, por todos os dons, por todas as conquistas, pelo trabalho que o papai tem, que a mamãe tem, pelo trabalho que eu tenho. Devo sempre agradecer a Deus, e uma forma bonita de agradecer a Deus é oferecer parte daquilo que nós recebemos de Deus, oferecer a Ele como gratidão. Aqui no texto de hoje não fala, mas se vocês tiverem curiosidade e quiserem ler logo os versículos seguintes desse capítulo 26 do livro de Deuteronômio,
vai dizer que depois os sacerdotes recolhiam aqueles frutos, e sabe o que fazia com aqueles frutos que o povo oferecia? Frutos do seu trabalho? Os sacerdotes recolhiam e distribuíam com os pobres, com as pessoas mais necessitadas, para que ninguém passe fome. Esse é o sentido da nossa oferta, da nossa partilha. Esse é o sentido do dízimo. Esse é o sentido da oferta que fazemos na igreja. Nós oferecemos aquilo que Deus nos proporcionou conquistar com o nosso trabalho, para que aquilo seja partilhado, para que não falte nada aos mais necessitados. No Evangelho, temos uma passagem bonita. Não, deixa eu falar hoje primeiro da segunda leitura. A segunda leitura está muito de acordo com a primeira, porque se a primeira é a profissão de fé do povo de Israel, no Deus que o libertou da escravidão do Egito, a segunda leitura é a nossa profissão de fé de cristãos católicos. Porque assim como o povo de Israel agradece a Deus pelo êxodo, pela sua libertação, nós devemos agradecer a Deus todos os dias, a todo instante, porque Ele mandou o seu Filho para nos salvar. E com a sua paixão, morte e ressurreição, todos nós saímos da situação de escravidão do pecado para uma vida nova. Então, como o povo de Israel agradece a Deus que o libertou da escravidão do Egito, da opressão, nós agradecemos a Deus que mandou o seu Filho para nos libertar do pecado, para nos libertar da morte e nos conceder a vida em plenitude. Esse é o sentido da segunda leitura, esta carta bonita de São Paulo aos Romanos. E São Paulo nos diz ainda que nós precisamos confessar este nosso Deus e Senhor, o Filho de Deus, que deu a vida para nos salvar, que Ele morreu e ressuscitou, não só com a nossa boca, mas de todo o nosso coração. E depois São Paulo nos diz, é crendo no coração que se alcança a justiça. E a justiça de que fala São Paulo não é a justiça dos homens, não. Porque a justiça dos homens, ela pode ser falha. A justiça de Deus está muito acima da justiça humana. E é da justiça humana que nos fala São Paulo. Então é preciso que nós confessemos a Deus de todo o nosso coração e desta forma nós alcançaremos a justiça de Deus, que é misericórdia, que é bondade, que é perdão. E confessando a Deus de todo o nosso coração, nós também vamos aprender a ser melhores com os nossos irmãos, a tratá-los com a justiça de Deus, isto é, com misericórdia, com carinho, sendo capazes de acolher, como Jesus ensina, até os inimigos, até quem nos maltrata, porque essa é a justiça de Deus. Deus é tão justo e a justiça dele supera tanto a justiça humana, que quando alguém erra, nós normalmente dizemos, essa pessoa tem que ser punida, essa pessoa tem que ser castigada. Deus não. Deus diz assim, essa pessoa que errou precisa ser amada. Essa pessoa que errou precisa ser perdoada. Essa pessoa que errou precisa ser acolhida, para que ela possa, experimentando o amor, mudar de vida. Deus não quer que ninguém permaneça no erro nem no pecado, mas Ele nos ama, nos perdoa, manifesta a sua misericórdia para que nós mudemos de vida. Agora sim nós vamos falar do Evangelho. O Evangelho
é nos apresentado 3 tentações porque passa Jesus no deserto. Nós também, no deserto da nossa vida, somos muitas vezes provados de diversas maneiras. São muitas as provocações que temos, são muitas as tentações que temos, assim como Jesus, porque ele assumiu a nossa natureza humana e humanamente também ele foi provado. Mas nós devemos olhar sempre para o exemplo dele. Mesmo sendo provado duramente, de todas as formas, ele permaneceu fiel a Deus. Ele não caiu nas tentações. Então nós temos que olhar para Jesus, fidelíssimo à vontade do Pai, que não caiu nas tentações, para que, olhando para Ele, nós tenhamos força e graça para superarmos as tentações todas que nós encontramos e não cairmos nela. Mas se porventura cairmos, recordemos que o tempo da Quaresma é o tempo oportuno para nós reconhecermos nossas faltas e voltarmos para Ele de todo o nosso coração, que Ele vai nos perdoar, vai nos acolher e vai fazer com que nós vivamos uma vida nova junto com Ele. Então, façamos desta Quaresma, de fato, um tempo oportuno para nós voltarmos para nosso Deus de todo o coração e colocá-lo no centro da nossa vida.